Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro na Escola Bíblica Dominical sobre o tema Maturidade nas Decisões. Nós vamos continuar aqui a nossa conversa falando sobre este tema tão importante para o nosso dia a dia. Bom, para você que tem nos acompanhado desde a primeira aula, você vai se lembrar que no início nós falamos sobre a capacidade do homem de decidir por si mesmo. Deus nos criou como homens decisores, como homens e mulheres que tomam decisões, que são capazes de tomar decisões para si. E essa responsabilidade nos foi dada, né? Quer gostemos, quer não gostemos, nós temos que tomar decisões. E também nós vimos que toda decisão, ela deve ter uma direção, ela deve ter um propósito, né? Nós falamos sobre o propósito de todo cristão, né? Que é ter um relacionamento com Deus e levar os outros a ter um relacionamento com Deus, mas também toda decisão serve a um propósito, a uma direção também que a gente dá a ele, né? E ela deve respeitar os nossos valores. E nós falamos aqui sobre os valores bíblicos, né? Nós temos muitos valores que nós carregamos, que as decisões devem respeitar também estes valores. Nós também falamos sobre a importância do planejamento. Na última aula nós falamos muito sobre o planejamento, né? Quando planejamos, as decisões que vamos tomar, ela aumentam muito mais a probabilidade de acerto. Quando nós sabemos que vamos tomar cada decisão. Então o acerto ele passa a ser cada vez mais provável na medida que a gente faz um planejamento. E vimos também que temos que ter flexibilidade, né? E aceitar que às vezes a gente tem que mudar de rota. Nem sempre tudo sai como planejado. Às vezes coisas acontecem que nos impedem, né, de seguir com aquele plano exatamente. Então temos que ter flexibilidade. E por fim, nós falamos sobre adquirir experiência, né? Enquanto mais experiência a gente adquirir, melhor e mais rápidas serão as nossas decisões. Falamos lá sobre diversas formas de adquirir experiência na nossa aula anterior. E ainda sobre esse tema de experiência, né, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que será que adquirir experiência é tão importante assim para a tomada de decisão? Eu faço essa pergunta, você já se deparou em alguma situação difícil, né? Você tem que tomar uma atitude em que você precisava tomar uma decisão e só conseguiu pensar em uma saída, né, para aquela situação? Já pensou num problema, em alguma coisa, e você só consegue focar em uma saída, só tem esse jeito, só tem esse jeito. E o pior, né? Às vezes essa única saída que você encontra, né? A única coisa que você conseguiu pensar, ela não era uma boa alternativa, porque ia representar alguma perda na sua vida, alguma coisa seria ruim, né? Imagine só, você está com uma situação, com um problema, você só consegue pensar em uma coisa e essa uma coisa que você pensa é ruim. Então, o que a experiência tem a ver com isso? Ora, o pastor Roberto, né, ele tem uma fórmula infalível para resolver problemas. Quem já conhece ele há algum tempo, né, vai perceber que algumas vezes ele coloca em alguns momentos nas suas pregações, né, ele traz uma reflexão bem-humorada sobre a fórmula infalível de resolver problema. Né? Quem conhece já deve estar lembrando. Geralmente ele faz uma boa propaganda da fórmula, ele tem um tom de brincadeira interessante, mas sempre falando sério, né? E ele sempre diz o seguinte, olha, para você resolver o seu problema, né, troca o seu problema com o seu vizinho, troca o problema com outra pessoa, né? O pastor Roberto, ele nos sugere que ao observar o problema do próximo, né, da outra pessoa, é bem provável que a gente tenha alternativas, né, diferentes para oferecer. Então, é verdade que o que de fato nós estamos fazendo é acrescentar um ponto de vista diferente sobre um determinado assunto que de fato pode nos ajudar a resolver um problema importante. Então, quando o pastor Roberto traz esse exemplo, ele fala, olha, pense diferente, né? Traga um ponto de vista diferente.
isso é adquirir experiência, né? Isso é você realmente saber criar alternativas em cima de uma solução onde havia apenas uma alternativa. Eu quero convidar a você a ver esta imagem aqui, né? Agora você diz para mim, quem está correto nessa imagem? O homem de blusa azul ou o homem de blusa verde? O rapaz que está à esquerda, ele olha o número e ele fala, olha, esse número é 6. O que está à direita, ele olha o número e fala, esse número não, ele é indubitavelmente o número 9. E o que nós podemos concluir é que os dois estão corretos, né? Por quê? Cada um está olhando de um ponto de vista diferente, cada um está olhando através de uma posição efetivamente diferente. Eu quero trazer mais uma imagem para você analisar. Qual o ponto de vista é o correto? Quem está olhando da direita, olha a sombra projetada e diz, este material, né, o que está projetando essa sombra é um objeto quadrado. Só que quem está na esquerda, olhando a sombra projetada à direita, ele vai falar, não, essa sombra projetada é de um objeto esférico, circular, né? E quem está correto? Né? Os dois estão corretos, mas os dois estão errados. Porque quando você olha a imagem como um todo, igual nós estamos vendo aqui, você vai ver que o objeto se trata de um cilindro, né? Ele não é um objeto de 2 dimensões, ele é um objeto de 3 dimensões. Ora, por que nós estamos falando sobre isso? Eu quero primeiramente conscientizar vocês sobre uma coisa muito importante, que é a diversidade. Sim, diversidade nos pensamentos, diversidade de opiniões, culturas diversas, histórico de vidas diversos. Eu vim do mundo corporativo, já falei isso algumas vezes, e uma das coisas que mais se fala hoje em dia no mundo corporativo, nas empresas, né, é sobre a diversidade. Fala muito sobre o tema diversidade. Mas eu digo para os irmãos que eu conheci na igreja este conceito de diversidade. Eu cresci na igreja vivendo este conceito de diversidade. Afinal de contas, qual lugar que você conhece em que as pessoas convivem harmoniosamente entre raças diferentes, condições sociais diferentes, histórias de vidas diferentes? Este lugar é a igreja. Nós temos de tudo dentro da igreja. Somos um retrato do céu quando a gente olha a diversidade, a quantidade de gente diferente da gente dentro da igreja. E em toda a sua história, a igreja cristã, ela tem vivido amplamente o conceito da diversidade. E apesar de todas as diferenças que há entre os povos, entre as pessoas, todos concordam em uma coisa, todos concordam em algo comum, que é a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o ponto de referência de todo cristão. Em 1 Coríntios 12, 13 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Deus nos une e nos forma uma coisa só. Olha que lindo, somos um só corpo em Cristo Jesus, neste Espírito Santo maravilhoso que nos torna este corpo lindo que é a Igreja de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele fala, não importa se você é judeu, se você é grego, se você é escravo, se você é livre, não importa a sua cor, não importa se você é homem ou se você é mulher, somos um só. Porque é muito importante que as nossas decisões sejam tomadas com base na análise das alternativas que nós temos. Não adianta tomar a decisão com base em uma solução só, como nós falamos lá atrás, né? E aí falamos sobre a diversidade, como é importante a gente ter várias alternativas, a gente pensar em várias alternativas.
Isso é um exercício que nós temos que fazer o tempo todo para expandir a nossa mente. Um bom decisor, né, uma pessoa que toma decisões corretas, ela expande a sua mente. Ela não trabalha com uma alternativa só, ela abre várias alternativas, ela detalha várias alternativas. Lembra do planejamento? Ele vai detalhando aquelas alternativas ao ponto que ela vai saber escolher qual o melhor delas. Por isso que a experiência, a troca de informações com pessoas experientes são extremamente importantes para que você tenha a capacidade de criar soluções alternativas para o seu problema. Olha a importância disso. Você criar alternativas. E quanto mais você exercita a criação de soluções aos seus problemas, melhores soluções você terá. Lembra quando eu falei na aula passada que tomada de decisão a gente aprende na prática? É na prática, é praticando. E cada vez mais que você aumenta a sua criatividade, a sua biblioteca de soluções, aquilo vai te facilitar. Na verdade, quanto mais opções você tem, né, melhor vai ser a sua tomada, porque você vai poder analisar essas decisões, né, as alternativas e ver qual a melhor que se encaixa para aquele momento, para aquela solução, para aquele problema. Daí é só você escolher, daí é você só analisar. E como saber qual é a melhor solução para você tomar aquela decisão? Poxa, Thiago, tá bom, era mais fácil quando eu tinha uma solução só. Eu não tinha problema para escolher, é aquela e pronto, né? Custe o que custar. Mas agora eu tenho 3 soluções possíveis, né? Como que eu vou saber que essa é a melhor? Bom, essa pergunta não é tão fácil de responder, mas é possível a gente analisar as opções que a gente tem e tentar descobrir qual delas representa o menor risco, né, de dar problema, o que atende melhor aquele problema. Então nós vamos entrar num tema que é sobre análise de risco. Uma análise de risco, ela é um processo, né, em que a pessoa ela avalia a possibilidade de acontecer determinados eventos negativos, imprevistos, incertezas que podem acontecer durante determinada ação, né? Então eu vou tomar uma decisão, né, para aquela direção e aí você analisa, você prevê o que pode dar de errado, o que pode acontecer ruim. E através dessas análises, se você tem 2 alternativas, você vai ver a alternativa que melhor se encaixa, que vai dar menos problemas ou que tem menos probabilidade de dar errado. Então você faz essa análise e você identifica com antecedência todos os pontos que podem dar errado e você começa a trabalhar de forma a mitigar o risco, né? O que é isso, mitigar o risco? Você tenta eliminar aquela possibilidade de dar errado. Você simplesmente elimina. Olha, se pode acontecer tal coisa, como que eu vou eliminar aquilo? Né? Você trabalha, né, para eliminar aquele risco. Existe uma ferramenta que ela é usada no meio corporativo e que ela é muito legal. Ela serve para a nossa vida. Ela é super bacana e pode te ajudar a fazer este tipo de análise. Tá? Ela é chamada de matriz SWOT. É um nome em inglês, mas que no português ela é chamada de matriz fofa. Isso mesmo, matriz fofa, né, é o nome que se dá a essa ferramenta de análise. Então, quando a gente olha aqui, eu vou colocar na tela para vocês, né, essa matriz SWOT ou matriz fofa, ela busca agrupar em 4 quadrantes, né, níveis de informações importantes para você tomar decisão. Então, o que você vai analisar aqui? Nos quadrantes superiores, você analisa internamente. Tem a ver com a ideia, com a solução que você teve para o problema. Nos quadrantes inferiores, nós estamos falando sobre o ambiente externo, aquilo que você não controla, aquilo que pode acontecer, mas que não está dentro do seu domínio, dos seus controles. E no lado esquerdo, nós vamos colocar os fatores positivos que vão te ajudar a atingir o objetivo daquela decisão. E no lado direito, os fatores negativos, aquilo que pode atrapalhar os fatores de decisão. Então, no português, os fatores positivos, que são internos,
nós chamamos de forças. Quais são as forças, né? Os pontos fortes desta alternativa. E do outro lado, quais são os pontos fracos? Embaixo nós estamos falando no ambiente externo, né? O que os fatores positivos podem ocasionar de oportunidades, né? O que você quer atingir com com essa solução, com essa alternativa? Da mesma forma que os fatores negativos do ambiente externo são as ameaças. O que podem ameaçar isso de acontecer? Eu vou parar por aqui rapidamente e nós vamos fazer um exemplo. Eu sei que para quem vê isso aqui na primeira vez pode não parecer tão simples, mas eu gostaria de usar um exemplo que está na Bíblia. Está no livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Literalmente, nós vamos nos passar por Jonas e fazer uma análise da matriz SWOT, da matriz fofa, né, das opções que Jonas tinha. Então, Jonatas 1, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então vamos analisar rapidamente essa história. Deus chama Jonas, que é um profeta, e diz: Jonas, eu quero que você vá para uma cidade chamada Nínive. Vamos colocar no mapa aqui, tá? Então, Nínive está aqui bem à direita aqui do meu mapa, certo? E ele estava numa cidade próxima, cidade chamada Jope, né? Ele foi até Jope, onde era um porto, né? Ali saíam vários navios. E ele, sabendo que teria que ir para Nínive, a pedido de Deus, para levar um recado àquela população de que Deus iria destruir aquela cidade se eles não se convertessem, né? Jonas opta por ir para Tarsis e ele compra uma passagem e vai para Tarsis. Bom, por que eu estou trazendo essa história? Jonas tinha aqui duas alternativas na cabeça dele, né? A primeira é a seguinte, né? Vamos colocar aqui a análise da matriz para Jonas. Alternativa número 1, obedecer a Deus e ir para Nínive. Então vamos colocar aqui na nossa análise. Fatores positivos para Jonas, né, do ambiente interno. Qual que é o fator positivo? Ponto forte de ir para Nínive. Olha, eu estou em obediência a Deus, né? Eu colocaria aqui. E qual que é o fator, o ponto fraco, né, dessa opção? A mensagem era dura contra o povo. Ele tinha que ir para Nínive para pregar, para falar uma mensagem dura contra o povo. E aí ele olha o ambiente externo e vê como oportunidade apenas a conversão do povo. Mas ele vê como ameaça que o povo em Nínive era muito violento. O povo em Nínive era muito cruel. Os inimigos naquela época eram cegados. Se você ler mais para frente no livro de Jonas, você vai entender que o povo de Nínive ele era cruel com os estrangeiros e havia um risco de morte para Jonas ali. Mais tarde ele veio até a se debater com o Senhor. Olha, Senhor, eu vou passar como mentiroso aqui, porque eu sabia que você ia se compadecer deste povo. Então ele coloca nessa análise o seguinte: olha, se eu for para Nínive, eu tenho isso tudo aqui e eu não quero correr o risco de violência, de crueldade, eu não quero correr o risco de ser cegado, nem de ser morto, né? E mais para frente a gente ainda lê, porque eu me fixei aqui aos primeiros versículos, né? Nem de passar de mentiroso, né? De falso profeta. E ele cria na cabeça dele uma segunda alternativa, que é ir para Tarsis. Aí vamos analisar, olha, ponto forte da ideia dele de ir para Tarsis. Olha, ele vai estar
indo para longe do local onde Deus havia pedido. Se vocês lembrarem do mapa lá atrás, né, Tarsis é bem mais longe do que Nínive, de onde ele estava, que era Jope. Aproximadamente, Tarsis era 3.300 quilômetros de Jope, enquanto Nínive era só 800 quilômetros, olha, bem menos, né? Então ele estaria indo para bem longe ali de Nínive, literalmente no outro sentido. E o ponto fraco dessa alternativa? Ele estaria em desobediência a Deus. Eu imagino, aqui, tá, queridos? Me permitam ser criativo aqui. Eu imagino que Jonas enxergou como oportunidade escapar da prisão ou da morte, né, estando em Nínive, saindo, obviamente, no sentido oposto. E eu imagino que ele trabalhava com a alternativa de ser perdoado por Deus, porque outra pessoa seria enviada. Eu imagino que essa seria uma coisa que passou na cabeça dele. E como ameaças, ele não fez nenhuma análise que pudesse ameaçá-lo. Pelo menos eu trago aqui, nessa minha ilustração, não trago nenhuma ameaça aqui, né? Que poderia dar errado dele no navio indo para Tarsis, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu na história você já sabe, né? Aconteceu que o mar ficou revolto, né? Jonas estava dormindo, as pessoas estavam desesperadas, tirando objetos, né? Orando aos seus deuses, pedindo para que aquele mar revolto parasse, né? E ao ser abordado, Jonas, ele percebe que ele era a causa do problema. E ele fala assim, olha, eu sou o problema, porque eu estou indo para um lugar diferente que Deus me mandou, eu estou em desobediência a Deus. E então ele pediu que fosse lançado ao mar. Assim, me joga no mar porque o problema sou eu. Então aquelas pessoas debateram ali e jogaram Jonas no mar e imediatamente, né, um grande peixe engoliu ele lá e ele ficou lá dentro por 3 dias e 3 noites, até ser vomitado pelo peixe na praia, né, em uma praia na direção ali da cidade de Nínive. Meu querido irmão, quem sabe você não está como Jonas hoje? Quem sabe você não tomou uma decisão de ir em direção contrária àquela que Deus lhe orientou e tomou alguma decisão contrária àquela que Deus lhe orientou? Quem sabe as suas decisões te levaram para lugares diferentes que você tinha planejado? Ou pior, quem sabe você tem se afastado da vontade de Deus? Faça uma reflexão sobre o momento que você está hoje. Saiba que Jonas, ainda nas entranhas do peixe, ele orou. No Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. Jonas clamou ao Senhor na sua angústia, no ventre do peixe. Ali ele chama do ventre do inferno. No momento difícil, imagine você estar dentro da barriga de um peixe, sem luz, sem ar suficiente, sem comida, sem alimento, sem saber o que acontece, né? Quem sabe você está vivendo hoje uma situação turbulenta por decisões tomadas no passado, por desobediências feitas a Deus, e eu quero convidá-lo neste momento, né, nesta aula aqui, a refletir sobre isso e a clamar ao Senhor, assim como Jonas fez, e ele ouvirá a sua oração. Deus vai dar a direção para você e ele vai dar o caminho da sua vitória. Vamos orar, queridos? Vamos orar para que nós andemos sempre debaixo da vontade de Deus e cumprindo o seu propósito? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder. Nós te damos graças pelo teu propósito em nossas vidas, ó Pai. Pai, nós oramos que se nós temos andado longe dos seus caminhos, em direção contrária ao que o Senhor tem planejado para nós, ó Deus,
que nós possamos nos arrepender, que nós possamos clamar a Ti neste momento. E que o Senhor possa, Deus, ouvir a nossa oração, atender a nossa oração, ó Pai. Pai, eu não sei qual é o pedido, o que está, ó Deus, no coração dessa pessoa que me ouve hoje neste programa no YouTube, ó Deus. Mas que o Senhor possa alcançar com essa oração o coração dessa pessoa, Deus, e levar a ele, Deus, um propósito novo, uma direção nova para a sua vida. E que essa direção seja, Senhor, abençoada por Ti, ó Deus. Pai, eu oro sobre este irmão e sobre essa irmã, que tem uma decisão importante a tomar, Deus. Que o Senhor possa dar alternativas que sejam viáveis, alternativas que venham de Ti, ó Deus. E que este irmão e essa irmã possam saber, ó Deus, e entender de Ti qual é a melhor alternativa a tomar. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre a vontade de Deus em nossas decisões. Eu te aguardo lá. Obrigado e até mais.